Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre variabilidade genética. Primeiro vamos pensar em termos de biodiversidade, que existe um conceito que também se chama biodiversidade genética. A biodiversidade é aplicada também nesses níveis microscópicos da natureza, nível molecular, nível de DNA, e a gente vai chamar ela de biodiversidade genética. Toda a característica de um indivíduo está presente, as informações disso estão presentes aonde? Lá no DNA desse indivíduo. Então, é a partir dali que a gente já começa a estudar a chamada diversidade genética com as possíveis variabilidades. Quanto maior a diversidade genética de uma população, maiores são as suas chances de sucesso evolutivo. Isso porque, caso haja mudanças ambientais, a população com maior variabilidade, ela consegue suportar mais do que aquelas com menor variabilidade. Às vezes, um fenômeno ambiental novo, um vírus, um verme, alguma coisa, pode causar, às vezes, a destruição não total, mas de parte daquela população. Porque a gente tem que pensar o seguinte, onde tem maior variabilidade genética, existe uma maior chance de sobrevivência a esses fatores ambientais. Esferas da biodiversidade genética, nós temos aquela esfera entre indivíduos, né, dentro do próprio indivíduo, entre a população da qual faz parte aquele indivíduo da mesma espécie, né, a população da mesma espécie, e entre populações distintas, pensando aí no sentido de um mesmo grupo, né, uma mesma espécie, viver em lugares diferentes. Tá? Então a gente vai ter essas esferas da biodiversidade genética, onde vão ser abrangidos isso aqui. Uma opção para que esse número de indivíduos aumente, no caso dessas populações aqui, aumente a variabilidade genética, seria justamente isso, misturar genes, tá? Então nós temos uma população A desse lado, população B desse, e o indivíduo migrando do lado B para o lado A, trazendo seus genes. Mas não esqueça, gente, do conceito que fala sobre espécies. Indivíduos da mesma espécie cruzam entre si e geram descendentes férteis. Se a gente estivesse falando em espécies diferentes, poderíamos estar falando de situações em que não há cruzamento, ou se houver cruzamento, formam-se híbridos ali no caso, né? Mas assim, gente, a questão da redução na variabilidade genética pode tornar aquela população mais suscetível a algum tipo de coisa. Por exemplo, se apenas aparentados cruzassem, as chances de sobrevivência diminuirão. Então, você pega só indivíduos de uma mesma espécie, de uma mesma raça, com pouca variabilidade, cruzando entre si, vai diminuir as chances de sobrevivência, já que um único parasita, por exemplo, poderia matar todos os indivíduos dado a sua proximidade genética. Então, é extremamente importante que quanto mais haja miscigenação de genes, maior a possibilidade de se fazer, né, de se ter uma variabilidade com sobrevivência ali. Mas de onde vêm essas informações? Todas elas estão contidas nos cromossomos, e os cromossomos são feitos, né, são estruturas feitas a partir do DNA que contém as informações genéticas. Então, está lá que tem que acontecer justamente essa modificação, essa variabilidade. Existem vários mecanismos genéticos que fazem isso aqui. Os cromossomos são corpúsculos compactos que carregam essa informação genética. Cada cromossomo é constituído por uma longa e linear molécula de DNA associada a proteínas do tipo histonas. Agora, um exemplo para vocês, que seria a questão da variabilidade genética aplicada ao ser humano, né? Em uma população hipotética, a maior parte das pessoas com estatura média teriam proporções semelhantes aqui no topo dessa curva, chamada curva de Gauss, tá? A maior quantidade estaria naqueles organismos miscigenados, misturados. As características misturadas ali estariam mais no centro, ao passo, sim, que vamos supor, a nível de altura, os mais baixos teriam uma quantidade para cada curva e os mais altos para lá da curva. Isso também pode se aplicar à cor da pele humana, à cor dos olhos e tudo mais, ok? Então, gente, nesse vídeo nós falamos sobre variabilidade genética. Espero que vocês tenham gostado e até breve!